pessoal! A paz de Cristo esteja com vocês. Eu sou a Carol do Daniel. E eu sou o Daniel da Carol. Hoje daremos continuidade ao nosso ciclo de palestras para a formação das famílias. A palestra de hoje vai falar sobre o tema oração. Para falar sobre esse assunto, apresentamos a vocês o nosso querido Rubinho. Boa palestra, pessoal! Fiquem com Deus! Olá! Nós vamos conversar um pouco sobre a oração. O que é a oração? O que ela faz na nossa vida, na minha vida? O que ela produz? O que ela traz de benefícios? Por que rezar? Como rezar? Quando rezar? A gente costuma dizer assim que nós nos alimentamos, fazemos 4 refeições por dia, às vezes até mais, né? Tomamos café da manhã, a gente almoça, a gente janta, a gente faz um lanche à tarde. A gente alimenta o nosso corpo para a gente não ficar com anemia, não ficar fraco. E nem sempre alimentamos a nossa alma, o nosso espírito. A oração alimenta a nossa alma, que me leva ao encontro de Deus, que eu me coloco na presença de Deus. A oração é tão importante na vida do batizado, na vida do cristão, que a gente olha para o Catecismo da Igreja Católica. Ali, o livro do Catecismo está dividido em 4 grandes partes. A primeira, a fé. A segunda, a vida em Cristo. Não é? O mistério da Eucaristia, da Páscoa. E em terceiro lugar, a vida em Cristo, a vida cristã, não é? O celebrar a vida. E em quarto lugar, a oração. Então, é fundamental a oração na nossa vida, porque nós precisamos estar nesse relacionamento com o Pai, com Deus Pai. Isto, Jesus muito viveu a oração. Jesus, quando começou a ensinar os apóstolos, se retirava muitas vezes para lugares desertos e no silêncio rezava, se colocava na presença do Pai. Né? Tanto é assim que uma vez os apóstolos, vendo Jesus se retirar e naquela comunhão íntima com o Pai, eles percebiam em Jesus uma força interior. Eles pediram então ao Mestre: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensinou para eles aquilo que para nós é o modelo da oração, né? O Pai Nosso. No Pai Nosso a gente chama Deus de Pai. E se eu chamo Deus de Pai, significa que eu sou irmão de todos. Todos são meus irmãos. E nós então aprendemos a nos relacionarmos, não é? A viver essa comunhão fraterna, a perdoar, a ser um pouquinho melhor de coração, a fazer o bem no dia a dia. Tudo isso vem do nosso processo de rezar. Eu descubro que sou criatura, que Deus me ama, não é? Que Deus quer o melhor para mim. E então me torno uma pessoa melhor a cada dia. E há uma expressão de Santo Agostinho que a gente gosta muito de lembrar aqui. Santo Agostinho diz assim: a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. A força do homem e a fraqueza de Deus. De fato, é na oração que eu me fortaleço. É na oração que eu alimento a minha alma, como já disse, não é? E eu então vou me descobrindo como pessoa humana, como batizado, como cristão, como alguém que é muito amado. E nós somos muito amados por Deus. Tanto é assim que Ele nos deu o seu Filho único para nos salvar. Então, quando a gente fala em oração, a gente deveria lembrar logo:
Olha, eu rezo pela manhã, deveria rezar pela manhã, traçar sobre mim o sinal da cruz, não é? Fazer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sinal da cruz é o sinal da nossa salvação. Lembra o grande momento de entrega de Jesus por nós, não é? Santa Teresinha, também carmelita, dizia assim: a oração é um impulso que sai do mais profundo da nossa alma, do nosso mais profundo, que é o nosso coração. É um grito lançado ao céu, seja em meio de momentos de alegria, seja em meio a momentos de dificuldade, tristeza, de dores, não é? De necessidades particulares. A gente lança esse grito aos céus, sabendo que seremos ouvidos. Quantas vezes Jesus insistiu sobre isso? Quando você rezar, retire-se, entre no teu quarto, feche a porta e reza a teu Pai que está escondido. E teu Pai que está escondido e vê o que é escondido, te dará a recompensa. Então, quando eu vou para a oração, eu preciso fazer primeiro silêncio. Eu quero, nesse diálogo com o Senhor, dizer das minhas necessidades, mas também da minha gratidão por tantos benefícios recebidos. A gente, na oração do Pai Nosso, nesse diálogo com o Pai, a gente diz: santificado seja o vosso nome. E pedimos que venha o reino dos céus, já aqui, agora. Todos nós queremos ir para o céu, mas nem sempre oferecemos o céu para as pessoas que convivem com a gente. Então, esse relacionar-se com Deus Pai, e exemplo para nós é Jesus de Nazaré, o Filho por excelência. Esse relacionar-se com o Pai deve ser um eterno agradecer, um eterno cantar. A gente vê muito isso no livro dos Salmos. O Senhor é minha luz e salvação, diz o Salmo 27 e 26. Ter medo do quê? Temer o quê? Se Deus é minha luz e salvação, está sempre olhando para mim. Na sua onipotência, Ele sabe de todas as minhas necessidades. Então, o que temer? Não, é preciso esperar no Senhor. Nesse colocar-se na presença dEle, saber que seremos atendidos. Às vezes, nós pedimos errado, ou não sabemos o que pedir. São Paulo diz assim: o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Então, quando nós vamos para a oração, não somos nós que vamos, mas é o Espírito que está em nós, e nós o recebemos no dia do nosso batismo. É o Espírito Santo que age em nós. Deus não quer que nenhum de nós se perca, não é? Deus tem um amor por nós tão maravilhoso que a gente se lembra daquela passagem de Jesus falando do bom pastor, não é? E deixa 99 ovelhas de lado e vai atrás daquela que se perdeu. Às vezes a gente está um pouquinho fora do caminho, né? Fora dos trilhos. Então, Jesus já olha para nós com carinho especial e faz tudo aquilo que é necessário fazer para nos recolher, trazer de volta para o rebanho. Então, o amor de Deus por nós manifestado em Jesus é uma coisa maravilhosa, fantástica. E nem sempre a gente responde à altura. Às vezes a nossa oração é muito mecânica, né? Então a gente deveria rezar o Pai Nosso, por exemplo, meditando as palavras, né? Nesse silêncio interior, saborear cada palavra do Pai Nosso. Afinal de contas,
O Pai Nosso é a oração de Jesus. É a oração do Filho por excelência. Não é? Então veja, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a colocar a medida do perdão. A gente diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente coloca ali a medida do perdão de Deus para nós. Deus vai me perdoar na medida em que eu perdoo alguém. Alguém me ofendeu, ou eu fiz uma maldade qualquer, vou pedir perdão para essa pessoa. Ou se alguém fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou aceitar aquilo, entender a fraqueza do outro, porque eu sei da minha própria fraqueza, não é? Então, esse rezar, esse colocar-se na presença de Deus, vai moldando a minha alma, não é? Vai me lapidando como uma pedra preciosa, que você pega uma pedra bruta e vai lapidando, né? Vai moldando aquilo e vai deixando ela como um brilhante, como aquilo que é uma pedra preciosa. Deus faz isso em nós quando rezamos.